Tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Seja muito bem-vindo ao MacaCast, tá começando mais um podcast da torcida Ponte Pretana, episódio de número 15, é isso, hein? Episódio de número 15, episódio mais do que especial, até porque vamos falar aí deste pós-campeonato classificatório. A Ponte Preta, que se classificou para a próxima fase, vai enfrentar o Santos, jogo único, e também se livrou do rebaixamento. Por incrível que pareça, além de conseguir aí se classificar, também conseguiu se livrar do rebaixamento. Ponte Preta, portanto, que está na próxima fase do Paulistão e mais uma vez vai enfrentar o Santos pelo mata-mata. A diferença é que desta vez é um jogo só, não é ida e volta, e também em campo neutro por conta da pandemia da Covid-19. A federação ainda não divulgou o horário, data e local da partida,
mas tem a dúvida, né, se o jogo poderá ser realizado em Campinas. Eu acho difícil por conta aí da situação mesmo que Campinas não esteja mais na fase vermelha. Antes de chamar os meus parceiros aqui da mesa do MacaCast, deixa eu passar alguns recados para você que nos escuta. Apoie o MacaCast no apoie.se, apoie.se, você doa qualquer quantia mensal e ajuda o podcast a comprar aí as coisas, comprar cerveja também de preferência, brincadeira, mas comprar microfone, cabo, pagar servidor, enfim, é um dinheirinho aí que vai, e quem quiser nos ajudar para que a gente possa continuar por muitos e muitos anos com o podcast, toda ajuda, 1, 2, 3, 4, 5 reais, será muito bem-vinda. É só entrar no apoie.se/MacaCast. Siga também o MacaCast nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tá disponível lá o MacaCast, basta pesquisar, você fica por dentro de todos os episódios que forem lançados, e também no YouTube. No YouTube, em alguns programas, você pode acompanhar a nossa resenha através das imagens também. Temos aí a resenha com o Alisson por imagem, também a resenha com o Roberto, você pode acompanhar, e todas as outras também por áudio. Você vai lá no YouTube, pesquisa por MacaCast, se inscreva no nosso canal e fique por dentro também de todas as informações aí de novos episódios, informações da Ponte Preta também. Se Deus quiser, em breve vamos começar a fazer todos os episódios em vídeo, apesar do trabalho, mas vale muito a pena pela repercussão de vocês, tá certo? Então tá no ar o episódio 15 do MacaCast, Normalizou em Campinas. André Salles, seja muito bem-vindo mais uma vez ao MacaCast, prazer ter você por aqui. A Ponte Preta que saiu do inferno e foi para o céu na Bacia das Almas, além de se livrar do rebaixamento, conseguiu se classificar também, é o único clube de Campinas classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, Proco. Fala, Joãozinho! Fala, Rogério! Por aqui tudo normal, espero que por vocês esteja tudo bem. Por aqui tudo normal, né? Acho que mais do que feliz, a gente tá aliviado com a situação da Ponte nesse Campeonato Paulista. A gente viveu aí momentos de angústia, né? 4 meses de muita angústia, esperando que o pior acontecesse. Se a gente não esperava que acontecesse o rebaixamento, seria por alguma coisa, sei lá, se cancelamento, ou se o rebaixamento não fosse, né, considerado para esse campeonato que foi paralisado pela pandemia do novo coronavírus. De qualquer forma, a gente voltou a campo e se aliviou de uma maneira até especial, né, que vai entrar aí com certeza para os livros de história da Ponte Preta, de virtual rebaixada no Campeonato Paulista, que, né, vamos conversar aqui, se essas 2 rodadas fossem logo após o derby que a gente perdeu, com certeza a Ponte teria sido rebaixada pela pressão que estava vivendo, com torcida, com tudo. A gente teria jogado esses 2 últimos jogos de uma maneira diferente. Jogando dessa maneira, conseguimos vencer os 2 e estamos não só livre do rebaixamento, como classificados para a próxima fase. E aí é outra história, né, João? É outro campeonato em que a gente, na verdade, eu nem espero tanto assim desse time que é fraco, então é só agradecer que a gente conseguiu sair disso da melhor forma possível, que não caindo para a Série A2, e ver se a gente consegue beliscar alguma coisinha desse Santos que vem em crise, né? Isso é assunto para o nosso podcast. De resto, a gente está muito aliviado, muito feliz, e que bom que não tem bafômetro nesse podcast para a gente conseguir conversar de boa, pós-comemoração, de alívio e de felicidade da Ponte ter escapado do rebaixamento para a Série A2 e classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista de 2020. Aliás, a tal da Duplo Malte poderia muito bem patrocinar o MacaCast, cairia muito bem essa Duplo Malte, viu? Rapaz, tá fazendo um sucesso danado aí.
principalmente na galera alvinegra. Rogério, a Ponte Preta se safou do rebaixamento, é um fato que devemos agradecer muito ao regulamento deste campeonato, né? Não por se safar do rebaixamento, mas eu acho que por se classificar. A Ponte se classificou aí com uma pontuação bem menor do que outros times, mas sejamos justos, né? No ano passado a Ponte fez 19 pontos e não se classificou. Esse ano fez aí 11 pontos, conseguiu 11 ou 13, enfim, conseguiu se classificar e claro, aí também se salvou do rebaixamento. Rogério, bem-vindo ao MacaCast. Fala, João. Fala, André. Tudo bem? Aqui tá tudo normal, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom falar com a torcida Ponte Pretana sem intermediário. Esse podcast é muito bom. E aí, quando vem uma vitória dessa, uma classificação até certo ponto inesperada, a gente fica feliz demais, né? Eu vou ter que repor o meu estoque de cerveja aqui amanhã, já vou passar no supermercado, comprar mais um fardo, porque hoje acabou aqui em casa. O que você estava falando, né, cara? O regulamento está aí, foi assinado por todos os clubes, de um virtual rebaixado para um classificado para as quartas de final. Coisas que no ano passado a gente fez uma bela de uma campanha e nem se classificou. Então, fica um pelo outro, né? Agora, o que eu percebi nesses 2 jogos finais da Ponte Preta foi uma mudança de postura, não técnica e tática, porque o time é ruim, como diz o Proco aí. Agora, o espírito foi outro, e a paralisação do campeonato, por um motivo muito ruim, é óbvio, mas fez bem para esse elenco, né? Porque eu também não duvido que se os 2 jogos fossem logo em seguida do derby, a Ponte já teria sido rebaixada já 4 meses atrás. Foram 4 meses de angústia, a gente não sabia o que esperar desse time, mas foi o que eu imaginei. No outro podcast, quando a gente conversou, a minha dúvida não era nem como a Ponte vinha para esses 2 jogos, porque a gente já imaginava que o futebol ia ser ruim, como acabou sendo ruim, mas era como os outros 2 times viriam para esse torneio, para esse restante de torneio, né? O que a gente viu foi um Novo Horizontino fisicamente muito abaixo da Ponte Preta, e o Mirassol muito enfraquecido por conta das contratações que a Ponte acabou fazendo desse elenco deles, né? Então a gente acabou sendo beneficiado por esses 2 motivos, e juntando aí a garra, a vontade que o Brigatti conseguiu passar para esse elenco, a gente se superou e ganhou o bônus ainda da classificação inesperada, né? Vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que no último podcast, inclusive, eu cheguei a falar isso e falei até para alguns amigos pessoais que eu tenho, inclusive dos 2 lados, né, tanto bugrinos quanto pontepretanos, que não dava para você achar que os times voltariam da mesma maneira depois de 4 meses de bola parada, né? A Ponte estava muito mal antes do campeonato, poderia voltar pior, igual ou melhor. Na minha opinião, voltou melhor. E também os outros times, né, que estavam bem na competição e tudo mais, poderiam voltar pior. Isso é um fato. Não dá para você achar que o time, depois de 4 meses sem 1 minuto de jogo, conseguiria manter o mesmo futebol. As coisas ficam diferentes, né? A Ponte já inclusive teve tempo aí de contratar, de pensar, de dar uma treinada aí por 12 dias, então acho que isso mudou bastante também. E claro, como o Rogério disse, essa questão do preparamento físico também influenciou bastante nessa classificação e no não rebaixamento da Ponte Preta. Agora, uma outra questão também, Proco, que você falou inclusive na live, né, que fizemos aí pós-jogo, que essa situação de jogar em campo neutro, sem torcida, por hora pode ter ajudado de alguma maneira. É difícil até falar isso, o torcedor da Ponte que ouvir vai até ficar bravo com a gente, porque o torcedor da Ponte, como você bem disse na live, é muito apegado, normal, é muito apaixonado, aí gosta de acompanhar, de torcer e tal, mas eu compartilho da sua opinião, Proco, porque a pressão seria enorme. Eu compartilho de 2 opiniões suas, né? A primeira é que se o campeonato tivesse continuado antes dessa paralisação, a Ponte teria caído. E a segunda é que, por incrível que pareça, não jogar com a torcida, jogar em campo neutro, pode ter
Posso estar errado, mas pode ter ajudado de alguma maneira no clube, até porque não tinha uma pressão dos dois lados e não vai ter essa pressão, né? A Ponte vai jogar contra o Santos, não vai jogar, por exemplo, numa Vila cheia, ou num Pacaembu cheio, ou num Majestoso cheio, vai jogar ali sem torcida, né? Vai ser 11 contra 11 literalmente. Não que não seja, mas não vai ter aquele fator extra-campo. Você acha que isso, na tua opinião, Proco, pode ter, de alguma maneira, influenciado nesses resultados, não só da Ponte, mas dos outros times também, aí nessa volta do Campeonato Paulista? João, para dar um pouquinho de amenizada na gente aqui em relação à torcida Ponte Pretana, eu acho que isso faria diferença com qualquer clube, tá? Não só com a Ponte, como fez diferença a gente vendo em campo, que a Ponte entrou mais leve, né? Entrou mais tranquila, cabeça no lugar, para tentar jogar 11 contra 11, como você disse, contra a sua desvantagem em pontuação, que é o que a Ponte tinha em relação aos outros times da classificação. Fez bem para a Ponte, acima de tudo porque a gente sabe o quanto pesa um derby, né? E o quanto pesa uma derrota de derby. E isso pesaria muito, não tem a menor dúvida disso na arquibancada, se a gente fosse jogar pós-derby com torcida, num Majestoso que, por mais que tenha, sei lá, 3.000, 2.000 torcedores, jogar contra o Novo Horizontino no Majestoso em uma situação comum pós-derby seria bastante negativo, né? Uma energia bastante negativa no Moisés Lucarelli. É lógico que a gente tem que lamentar tudo que aconteceu em questão da pandemia, em tudo que a gente perdeu e que foi realmente muito difícil de viver esses últimos tempos, mas para a Ponte isso acabou sendo positivo. A Ponte se livrou de um rebaixamento por conta dessa paralisação. Eu boto muito em conta dessa paralisação, da gente ter conseguido sair de tudo isso, jogando em campo neutro, com outro clima, né? A gente deu para ver dentro dos jogadores, torcida, mesmo que fora de campo, diretoria e etc. A gente viu que o clima era completamente outro de quando o futebol parou, e a Ponte soube jogar com isso, né, João? Eu acho que esse é o principal ponto. A Ponte soube jogar com essa desvantagem, que é raro, né? Normalmente os times têm que se adaptar jogando com uma vantagem e tal, é sempre mais cômodo. A Ponte soube, teve inteligência emocional de jogar com a desvantagem, tanto contra o Novo Horizontino, na Arena Barueri, a gente foi lá, jogou no contra-ataque, soube aproveitar os contra-ataques para ganhar o jogo, e hoje contra o Mirassol também foi um jogo bem difícil, bem truncado. A gente também soube aproveitar as fragilidades de um Mirassol que a gente mesmo, né, nós mesmos da Ponte Preta conseguimos contratar os melhores jogadores do time, e aproveitando essas fragilidades, a Ponte soube jogar e vencer o jogo contra as suas adversidades de novo. Se a Ponte tivesse saído, até acho que se a Ponte tivesse saído para ganhar o jogo hoje, poderia ter corrido muito mais risco. Eu, por exemplo, passei muito apuros uma hora em que o Botafogo estava perdendo e a Ponte estava até escapando do rebaixamento. Falei assim, putz, e se o Bragantino, sei lá, porventura resolver entregar essa primeiro lugar da classificação geral para o Botafogo, quer dizer, entregar o jogo para o Botafogo, porque já está garantida a primeira classificação geral, para rebaixar a Ponte. Era uma coisa que poderia ter acontecido, mas a Ponte não foi para cima, não se expôs muito e soube fazer o gol na hora certa, numa jogada que deu para ver que foi ensaiada. Então é uma coisa que a gente tem que valorizar do trabalho do Brigatti, do trabalho da preparação física da Ponte, que trocou o preparador físico, uma coisa que a gente até aqui no podcast soube falar sobre isso, de valorizar a Ponte que se mexeu para tentar achar alguns pontos positivos para a gente conseguir sair de uma situação que era totalmente reversa e conseguir trazer para aliviar a gente dessa maneira. Então, se estava tudo contra a gente, acho que a Ponte soube ser inteligente de conseguir traduzir essa situação reversa numa situação positiva para a Ponte sair da zona de rebaixamento, e acho que a classificação acaba sendo um prêmio, né? Acaba sendo um a mais aí
Mas o que fica mesmo é a gente ter saído do rebaixamento. Acho que todo mundo entrou hoje, pelo menos eu, né? Entrei muito aflito, porque a Ponte começou jogando na zona de rebaixamento. Então, se a gente saiu dessa situação, é o que tem que ser valorizado hoje. Inclusive com a Água Santa abrindo o placar contra o Palmeiras, né? Assustando todo mundo. Então, foi uma rodada bem cara de Ponte Preta mesmo, né? No sofrimento. Rogério, oi. Só uma coisa que eu queria falar antes, é para você ver, às vezes a gente sofre muito com isso quando a gente vai jogar em Série A, né? Sim. Da camisa que pesa e tal. Eu acho que a camisa da Ponte no Paulistão, ela tem um peso que é inegável. E hoje eu acho que essa camisa da Ponte entortou o varal, como dizem aí nas máximas, né, do futebol. Acho que a camisa da Ponte hoje entortou o varal e infelizmente acabou sobrando para o Água Santa, né? A camisa do Botafogo também entortou o varal, né? Porque o Botafogo acabou se livrando por causa da derrota do Água Santa, que é um time menos tradicional e ficou no meio do caminho, porque camisa, infelizmente, entra em campo para o Água Santa e, felizmente, entra em campo para a gente também. Agora, Rogério, a mesma pergunta que eu fiz para o Proco, eu faço para ti também, a questão da torcida e com um adendo, né? É inegável também que nós não podemos esquecer que a campanha da Ponte Preta nesse Campeonato Paulista foi pífia, né? E que esse não rebaixamento serve também como um aprendizado para o ano que vem, né? E para a Série B também, mas principalmente para o ano que vem, para que a Ponte não repita a dose, né? É legal a emoção, essa questão do futebol, mas, cara, ficar aí para um time do tamanho da Ponte Preta, né? Como o Proco disse, com uma camisa pesada, ficar até a última rodada, até os últimos minutos ali disputando para não cair. Ah, mas o regulamento é esdrúxulo, João. Concordo. O regulamento é bem estranho. Eu, particularmente, eu até gosto desse regulamento. Ele, inclusive, eu estava ouvindo na Bandeirantes, o Júlio explicando lá a questão que o regulamento parece muito com os campeonatos norte-americanos, né, NBA, NFL. A única questão é que lá tem ligas por regiões, mas é um regulamento bem interessante, reduz também, dá essa emoção, né? O time pode cair, pode se classificar, mas ao mesmo tempo é injusto. Só que, Rogério, a Ponte não pode repetir essa dose na Série B e no ano que vem, né? Por sorte aí conseguiu contratar boas peças para a Série B, mas no Paulista do ano que vem, a Ponte pode até fazer um Paulista excepcional neste 2020, mas a primeira fase dela, principalmente antes da pandemia, foi pífia, né, Rogério? João, eu espero que a diretoria tenha tomado um susto, né, de conseguir escapar do maior vexame da Ponte dos últimos 20 anos, e pense um pouco mais com qualidade para o ano que vem. Eu acredito que as contratações para a Série B foram razoáveis, eu acredito que ainda faltam algumas peças, principalmente no ataque, alguém de mais velocidade, talvez uns 2 jogadores de velocidade para jogar com o Roger, que ele é um cara muito fixo, parado e não dá tanta opção, mas, bom, realmente, né, a gente conseguiu se safar, e o que o Proco falou, essa questão de torcida, realmente foi uma bênção para a gente, né, porque eu fico imaginando o Majestoso com 2, 3 mil torcedores contra o Novo Horizontino, 10, 15, 20 minutos de jogo 0-0, a pressão que não ia ficar em cima dos jogadores. Então essa parada foi boa, respiraram, eles conseguiram se unir, deu a perceber isso daí, né, eles tomaram um choque, e o resultado veio dentro de campo. A parte física fez muita diferença. A parte técnica e tática não vi grande evolução, mas a física fez uma diferença danada nessa fase desses 2 jogos, né? Vamos ver como é que a gente vai entrar agora na Série B. Agora a gente estava falando do próximo jogo contra o Santos, tem uma coisa aí que a gente tem que prestar atenção, amanhã vai ter o arbitral, né, na federação. Sim. O time de 3% de Campinas jogou na Vila, hein? Jogou na Vila hoje. E eu não duvido que a federação coloque esse jogo, Ponte e Santos, na verdade é Santos e Ponte, né, que o Santos teve uma melhor classificação, na Vila Belmiro, mesmo sem torcida. Não sei como é que fica isso, hein? A gente tem que ver a diretoria como é que vai se comportar nesse assunto, hein? Já pensaram nisso daí? É verdade. Eu acho também que são menos jogos, né? Então
Mas vai ficar entre aí a cidade de São Paulo e Santos, né? Por direito, né? O Santos tem direito de jogar em casa, então se for na Vila, né? Se estiver liberado a Vila, eu acho que não tem nem muito o que reclamar. Eu fico mais preocupado com a questão da arbitragem e com outras situações também, né? Mas até falando desse jogo contra o Santos, Proco e Rogério, o Santos que vem aí numa fase ruim, né? Hoje custou para empatar com o Novo Horizontino na última rodada. Foi um jogo aí bem apertado, o Santos conseguiu até fazer 2-0, mas depois acabou levando o empate, uma pressão danada pelo Gesualdo lá, o técnico português, o último português ainda no Brasil que dirige um clube, né, porque o Jorge Jesus foi embora. Aliás, Proco, falei errado para ti na live, o Santos perdeu do Novo Horizontino, né, abriu 2-0, mas aí o Uribe foi expulso e o Novo Horizontino virou. Ou seja, né, desfaz tudo que eu falei, né? O Santos abrindo 2-0 tomou a virada do Novo Horizontino na Arena Corinthians. Então, o Santos que vem aí pressionado, é o líder, né, do Grupo A com 16 pontos, encara a Ponte Preta, como disse o Rogério, como mandante por ter a melhor campanha. A Ponte ficou na segunda colocação com 13 pontos. E até vendo aqui sobre o jogo, né, o Santos foi melhor aí na etapa inicial, mas depois acabou tomando a virada do Novo Horizontino aos 13, aos 17 e aos 35 minutos do segundo tempo. Então é um Santos que vem com protesto de torcida, agora deve estar até, apesar da classificação, deve estar mais pesado ainda esse protesto da torcida santista, vem com um técnico estrangeiro que está pressionado, vem com problemas políticos, eleições, salários atrasados, jogador entrando na justiça, jogador indo embora. Então é uma situação que, querendo ou não, favorece a Ponte. Não dá para se iludir aqui, falar que vai ser, por isso vai ser um jogo tranquilo e tudo mais. Jogar contra o Santos, um jogo único mata-mata, nunca é tranquilo. Ainda mais tratando de Ponte Preta. Mas essas situações, Proco, extra-campo do Santos, podem ajudar de alguma maneira, além também de que, apesar de, pode ser que jogue no Pacaembu ou na Vila, o Pacaembu ainda está desmontando o hospital de campanha, provavelmente deve ser em São Paulo ou na Vila, mesmo assim com o campo neutro sem torcida e com o Santos cheio de problemas extra-campo e com uma Ponte Preta que retomou a confiança, né, Proco? João, questão de momento eu acho que favorece a Ponte, realmente, depois que a gente conversou hoje na live, eu cheguei a ver os gols do jogo e o Novo Horizontino venceu de virada o Santos, né? Da mesma maneira que eu falei para você que pesou a camisa da Ponte para a gente permanecer na Série A1 desse campeonato, a camisa do Santos é muito mais pesada. Então, se a gente vai enfrentar o Santos nessas quartas de final, só por questão de camisa, a gente já tem que entrar como franco atirador. E querendo ou não, João, eu acho muito difícil que esse jogo não seja na Vila, tá? Se fosse para apostar minhas fichas aqui, eu apostaria que esse jogo vai ser na Vila Belmiro. E o Santos, até por ter melhor campanha e tal, na hora que sair o arbitral a gente vai ver, mas eu acho que esse jogo vai ser na Vila Belmiro. E, uma coisa que eu queria falar, o Rogério estava falando de ponta, né, de alguns jogadores de ponta. Eu também acho que a Ponte era uma das prioridades da Ponte, buscar esse atacante de ponta para chegar, porque nenhum dos contratados tinha dado conta do recado, mas o Bruno Rodrigues, que é o principal destaque dessa Ponte pós-pandemia, é um jogador de ponta que está jogando muita bola. Vamos aqui fazer justiça com o Bruno Rodrigues hoje, porque até o narrador do Sport TV, o narrador e o comentarista eram cariocas, né? Deu pra gente perceber. E o Bruno Rodrigues meteu uma bola no travessão no primeiro tempo, a bola quase entrou, e falaram Zanocelo, falaram, quem mais? João Paulo, falaram tudo quanto é nome do time da Ponte, não falaram do Bruno Rodrigues, e no segundo tempo ele foi lá, fez o gol da vitória. Então é um cara que a gente tem que enaltecer, porque eu elogiei a contratação dele, era o líder de dribles completos na Série B do ano passado pelo Paraná. Eu elogiei a contratação, gostei, e acho que no começo da passagem dele pela Ponte ele foi mal, assim como todo o time, né?
e agora ele é o principal jogador da Ponte. Deu para perceber que hoje ele foi muito bem, na quarta-feira ele foi bem também, fez o primeiro gol. Então o Bruno Rodrigues é um cara que, mesmo com muitas contratações chegando aí para a Série B, é um cara que desponta como um jogador que tem que ser titular desse time. E tentando desenhar um pouco esse duelo de Ponte e Santos nas quartas de final, tanto é difícil a gente saber se o campeonato não tivesse parado, porque os times do mesmo grupo não se enfrentam, né? Então a gente não enfrentou o Santos. Para saber como que eles vão chegar nessa segunda fase, é muito difícil a gente saber nesse pós-pandemia, nesses 2 jogos que o Santos empatou um jogo e perdeu o outro, contra 2 times que não são grandes, né? Não são times tradicionais do futebol paulista, para a gente saber como é que eles vão chegar para essas quartas de final. Eu até recebi aqui um link, enquanto a gente está aqui gravando o podcast, do Gesualdo falando, né? O técnico do Santos, falando do momento do Santos, que é um momento de dificuldade financeira, principalmente, dos jogadores, que não está tão fechado assim, e chamando a atenção para o momento da Ponte, que é um bom momento da Ponte. De qualquer forma, se for um bom momento do Santos, de qualquer forma, se for um mau momento do Santos e um bom momento da Ponte, a gente, querendo ou não, entra como franco atirador. Ainda mais esse histórico da Ponte tendo vindo de uma briga contra rebaixamento, né, que busca forças lá de baixo. Vai ser um jogo aí de igual para igual, em que a Ponte entra como franco atirador de novo. Vendo esse time jogar com as contratações que a gente fez para a Série B, não podendo entrar em campo, a gente espera o mínimo possível, e o que vier é lucro. Então esperar desse time aí que tenha muita garra, que tenha muita força, e de novo enaltecer e confiar no trabalho do preparador físico novo da Ponte, né, o Jovenilson, que está fazendo um belo trabalho. Já deu para perceber nesses últimos 2 jogos que ele está fazendo um bom trabalho, e que a Ponte está com uma condição física acima dos outros times do interior. Vamos ver agora contra um time forte como o Santos, se a gente vai conseguir bater de frente, que é outra história, né? Contra um time grande é completamente outra história. Vamos ver como é que a Ponte vai se sair contra o Santos nessas quartas de final. Ô, Rogério, o nosso preparador físico foi, por enquanto, a melhor contratação, né? Verdade. Que ele realmente conseguiu reverter uma deficiência que todo mundo estava vendo, criticando, e não tinha como resolver essa parada. Ele veio em 12 dias, né? Porque eu não acredito que aqueles treinamentos por vídeo consiga fazer alguma coisa diferente, mas ele em 10, 12 dias conseguiu dar impressionante, hein, cara? Impressionante o trabalho dele. Sensacional, realmente sensacional. Agora, em relação ao Santos, o que a gente tem que entender é o seguinte: eles vêm de um momento ruim, a Ponte embalada por 2 vitórias, mas eles ainda continuam com um elenco, com um time muito superior ao nosso. Então, em relação à expectativa, é claro que o torcedor fica empolgado, a Ponte não caiu, se classificou, 3% ficou para trás, acabou nem entrando nessa fase, mas pé no chão, porque provavelmente o jogo vai ser em Santos, e a expectativa nossa é que pelo menos a gente consiga fazer um jogo de igual para igual com eles, né? Que não vai ser fácil, né, João? Com certeza, não vai ser fácil. Agora, Rogério, eu ia te lembrar o Proco também, que esse ano a Ponte já participou de um mata-mata contra o Santos, né? Vale ressaltar, e vale muito bem a ressalva, a Ponte na Copa São Paulo também foi como franco atirador aí, na fase final da Copinha, né? Num jogo em Andradina, numa chuva que Deus amado, eu transmiti esse jogo pela Rádio Central, uma chuva, uma barbaridade de chuva em Andradina, o campo completamente alagado, torcida mando do Santos, torcida apenas do Santos, e a Ponte conseguiu vencer, né? A Ponte venceu lá nos pênaltis e tudo mais, conseguiu segurar o empate, não me lembro muito bem, mas a Ponte venceu o Santos. E também, claro, não dá para esquecer de 2017. A Ponte eliminou o Santos no Pacaembu
com gol de Potker, defesa do Aranha, inclusive estava lá, acho que o Proco também, não sei, o Rogério, lá no Pacaembu, e foi um jogo assim sensacional para Ponte Preta e com um time também que bate saudade em qualquer torcedor pontepretano. Tinha Potker, Luca, Aranha, enfim, muitos jogadores, bons jogadores que vestiam aí a camisa da Macaca. Agora, para ressaltar também que a Ponte Preta, ela voltou dessa paralisação do futebol, como vocês dizem, com uma preparação física bem melhor do que estava. A Ponte que antes da paralisação tinha sido derrotada pelo rival. E, Proco, você acha que... eu vi muita gente até cornetando, né, torcedores... algumas outras pessoas também cornetando essa atitude do Brigatti, né, de dar uma zoada aí na coletiva, né, deu uma zoada pesada aí na coletiva, não pesada, mandou uma zoada ali, pô, respondeu as zoeiras também, na coletiva após o jogo contra o Mirassol. Vi até algumas pessoas provocando, não gostando dessa provocação do Brigatti, mas eu volto a um assunto que discutimos em outro podcast, no Papo de Derby, onde falamos de uma questão que um clube fora do campo ali vive o outro, né? E a Ponte ficou aí durante esses 4 meses aguentando a zoeira aí do rival, que vai cair, Série A2, bababá, não quer voltar ao campeonato e tudo mais. Voltou ao campeonato, a Ponte se classificou e não foi rebaixada, e diferente do Guarani. Então, essa questão da rivalidade, Proco, você acha que pode ter ajudado um pouco, dado um ânimo maior, ou um medo maior, ou uma pressão maior para os jogadores, para o técnico, de que, não pode cair e, se possível, também tem que classificar porque já ficou devendo no derby? Cara, João, eu acho que não, e eu até espero que não. Que a Ponte não tenha entrado nessa pilha para tentar fugir do rebaixamento. A Ponte... a gente sabe as limitações que tem a Ponte Preta, mas no Campeonato Paulista, em que a gente vê em que, tirando os 4 grandes, o time que está há mais tempo na Série A1 é a Ponte Preta, e há mais de 20 anos, a gente não pode se limitar a isso para ter alguma motivação para tentar fugir do rebaixamento, né? Eu entendo essa questão do Brigatti, em que eu vi bastante gente criticando, e a torcida da Ponte enaltecendo também o Brigatti por ter provocado a outra torcida da cidade na coletiva e tal. Mas isso eu acho que enquanto a gente tiver o Brigatti de treinador, a gente tem que se acostumar, porque, querendo ou não, o Brigatti é um torcedor pontepretano como treinador do time, né? Que é uma coisa que não é comum. Normalmente a gente tem treinadores profissionais e tal, treinadores que assumem clubes sem ter identificação, ou tendo identificação ou não com o clube, sendo identificação menor do que a que ele tem com o clube, né? Ele é um torcedor pontepretano comandando o clube como treinador. Então, é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Quando ele perder, ele vai se emocionar como um torcedor pontepretano pós-derrota, e quando ele ganhar, ele vai se manifestar como um torcedor pontepretano pós-vitória. E acho que a mídia não está preparada para isso. A gente até fica meio cabreiro, né? Eu fico meio, pode ser que isso reverta alguma coisa mais para frente. Mas nessa questão do Brigatti hoje, especialmente, ele deve ter ouvido bastante coisa pós penúltima rodada, né? Pós-derby, que ele perdeu aquele jogo. Muita gente põe na conta dele aquele jogo. Ele tem a parte de culpa mesmo, porque ele fez algumas alterações que a gente não concorda. E ele deve ter ouvido muita coisa, né, cara? Deve ter muita coisa engasgada ali no Brigatti, que hoje ele aproveitou para soltar na coletiva, e é um torcedor pontepretano, querendo ou não, como treinador do clube falando. Então a gente tem que se acostumar com isso, é normal. Ele tem uma identificação muito forte com a Ponte, então a hora que ele sente esse pontepretanismo dele falando mais alto, ele vai soltar ali na frente do microfone, e não é comum, que as pessoas não estão acostumadas com isso acontecer, mas como ele é o treinador da Ponte, a gente tem que entender.
Não E aí, quer dizer Rogério? que eu concordo com isso, acho até que ele tem que ser um pouquinho mais profissional nessa hora, mas a gente sabe, a gente conhece o Brigatti, É difícil. Né? A gente sabe como é que é ele. É difícil segurar. Ô, João, só uma parte, você falou que a Ponte tem um retrospecto positivo contra o Santos nessas eliminatórias recentes. Você até falou de Andradina, acho que Andradina é longe, mas o último jogo foi em Oswaldo Cruz, que também é longe, não tão longe Oswaldo Cruz, cara. Confundi. Mas foi em Oswaldo... É que é tudo pro mesmo lado ali, pô. Caiu uma chuva desgraçada naquele jogo, o gramado parecia um pasto, um lodo, assim, tava difícil mesmo de jogar, e a Ponte passou nos pênaltis do Santos, e antes disso a Ponte passou no Santos também, passou de fase contra o Santos também no Campeonato Paulista. Era outro time da Ponte que era bem melhor, mas é uma coisa que fala a favor da gente, né? Então eu acho que a gente tem que abraçar e pensar nisso, pegar essas energias positivas de momentos em que a gente eliminou o Santos para tentar tirar de alguma maneira mais forças para tentar passar de fase. E aí, Rogério? E nesses jogos contra o Santos, quem fez a diferença foram os goleiros, né? E a gente tá com um goleiro, cara, iluminado. O Ivan, sinceramente... depois de hoje, cara, não entra mais. Não, vai me surpreender muito se esse cara não for um dos melhores goleiros do mundo em breve. Até quando ele faz merda, ele acerta, cara. Impressionante. Ele tá iluminado, esse cara, viu? Esse cara, que goleiro sensacional. Que eu tenha visto da minha época até agora, o melhor goleiro da Ponte Preta, viu? Tem gente que vai falar que foi o Carlos Ganso. Mas se você tá falando, Rogério, eu confio. O Carlos Ganso foi um baita de um goleiro. Eu me lembro de ter visto um ou outro jogo dele, assim, muito, muito vagamente. Acho que eu peguei um jogo dele ou outro, mas, rapaz, o Ivan, sensacional. Agora, o Proco, você estava falando do Brigatti, né? Eu escutei a coletiva dele, eu senti mais um desabafo do que uma provocação. Ele estava muito pressionado, talvez por ele mesmo, né, de não conseguir reverter o possível rebaixamento, e aquele derby deve ter machucado demais ele. Eu acho que ele ficou 4 meses sem dormir direito, cara, porque ele sabe que ele errou e que ele foi, talvez, lá o principal responsável por aquela virada. Ele estava muito pressionado, e foi um desabafo que ele fez ali na coletiva. Não vi grandes provocações, ele estava até emocionado, que a gente está acostumado, né? O Brigatti se emocionar com o Ponte Preta, que é legal. Teve um momento ali que ele quis dizer a torcida dos 3%, ele acabou falando até um pouco mais, né? Ele falou 30%. Quando ele quis dizer 3%, ele errou o número ali, mas deu para entender o recado. E, cara, os próximos 2 derbys é momento, lá na frente a gente vai ver como é que fica, pensar no Santos. O que me deixa aí um pouco cabreiro é a falta de tempo que ele vai ter para preparar o time para a Série B, né? Vamos ver como é que ele vai conseguir evoluir com esse tanto de... Foi quase um time novo, né? Como é que ele vai conseguir evoluir na frente de um América Mineiro que, olha, é um baita time, para mim é um dos favoritos ao acesso. Né? Gente, agora já indo para o final aqui do programa, e aí como é que fica esse time da Ponte, hein? Volta Roger, não volta Roger, o time ficou mais leve, o time sente a falta do Roger, os jogadores aí que chegaram também, hoje estreou o Osman. Como é que fica esse time da Ponte? Mas eu acho que a principal questão é o Roger, né? O Roger que volta de suspensão, ficou 2 jogos aí, esses 2 últimos jogos suspensos, né? Um pelo 3º cartão amarelo e outro pelo cartão vermelho, ambos recebidos no derby, e ele volta nessa fase mata-mata. O Roger, que é o artilheiro da equipe, não tem o que falar do Roger, questão de campo. Questão extra-campo até tem, né? A questão do derby aí, deu uma raiva aí, né? O torcedor da Ponte ficou meio na bronca com o Roger. Só que o torcedor da Ponte é tão passional, mas tão passional, que o Roger, depois do jogo contra o Mirassol,
postou story soltando rojão, falando, isso aqui é só pro único time classificado em Campinas e tal. E a torcida da Ponte adorou, já comentou, ídolo, não sei o que, repostando. Então a torcida da Ponte é assim, entre tapas e beijos. O Aranha definiu a Ponte muito bem, inclusive aqui no MacaCast, numa entrevista exclusiva no MacaCast, aliás, a primeira entrevista que ele deu nessa volta à mídia, né? Até porque agora o Aranha virou colunista no UOL. Então, deixa eu mandar um abraço também pro nosso parceiro, o Aranha, que direto curte as fotos lá no MacaCast, comenta, manda DM. O Arisson também manda story, todo o jogo da Ponte, gente fina demais, escuta todo o programa. O Adrianinho, o próprio Negri, enfim, cara, uma infinidade de jogadores, ex-jogadores que escutam o MacaCast, adoram o MacaCast. Desculpa se eu tô esquecendo de alguém. O Borges também, Marcelo Borges, que inclusive tá devendo um churrasco pra gente. Falou que vai pagar depois desse triste momento que o planeta vive. Mas, voltando ao campo, o Roger está de volta. Fica à disposição do técnico João Brigatti. Ele volta contra o Santos, você acredita, Pro, que ele joga, é titular, não joga? O time se adaptou sem ele, é melhor sem ele, é pior sem ele? Como é que fica essa questão do Roger? Que, pelo visto, pelo andar da carruagem, é como o Aranha definiu, né? Na Ponte Preta, o ódio e o amor caminham juntos. E o Roger, pelo visto, sabe muito bem disso. Um dia ele é odiado, no outro dia ele é amado. Hoje ele está sendo amado. Também por conta da situação do time que se classificou. Se não tivesse classificado ou se tivesse sido rebaixado, a situação provavelmente seria outra. Mas se classificou, bola pra frente, o Roger soltou rojão e tudo mais, caiu nas graças do torcedor novamente. E aí, Proco, ele volta ou você acha que não seria uma boa ele voltar? João, eu acho que você foi cirúrgico aí, você definiu muito bem. O Roger tá sendo amado nesse momento porque ele não jogou, né, cara? Porque se ele tivesse jogado e não tivesse feito um golzinho ou perdido um gol, talvez ele não tivesse sendo amado dessa maneira. Infelizmente o futebol é desse jeito, né? É muito mais fácil para ele ser amado sem ele ter jogado. Mas eu acho que... Ou os impedimentos, né? Nossa Senhora! Pois é, se ele tivesse entrado em campo só com impedimento, não tivesse feito nenhum gol, talvez ele tivesse sido odiado, mas não tem como saber, né? O futebol é isso daí. É outro torcedor também, né, Proco? Até desculpa te cortando. Eu ia até fazer outro torcedor. Com o Brigatti, né? Exato. E até fazer esse paralelo com o Brigatti, é um cara que é torcedor da Ponte também, então a gente não tem como julgar muito as coisas que ele declara, quando ele grita, quando ele fala, porque ele é um torcedor da Ponte. Mas tem uma coisa, João, que até um amigo nosso, o Alisson Kinai, ele sempre fala: o time joga mais leve quando tá sem o Roger. E isso é inegável, cara. Isso é verdade. E reclama menos. Até que tem relação com ele ser torcedor da Ponte. Por ele ser torcedor da Ponte, você imagina um cara que é torcedor da Ponte, tá lá dentro do campo, reclamando com os jogadores ou com a arbitragem e tal. É um cara que vai se exaltar, vai estar alguns tons acima do que um cara que é profissional, que tá dentro de campo. E eu acho que o Roger é um pouco disso. E realmente, quando o time tá sem o Roger, ele acaba jogando mais leve e menos pilhado. Não quero dizer que isso é positivo ou que isso é negativo. Acabou que, felizmente, não fez falta nessas últimas 2 rodadas, mas também não foi por conta técnica, né? Porque o Safira, eu acho até que ele foi bem na quarta-feira, dentro do possível, mas hoje o Safira não foi bem, né? Perdeu alguns gols, fez falta e tal. Mas, e até por isso eu acho que o Roger é uma presença que você pode aí carimbar, confirmar para as quartas de final contra o Santos, porque o Safira não fez um golzinho, não foi nenhum destaque técnico. Nem o Moisés, né? Mas o Moisés teve pouco tempo, também não é um jogador que está habituado a jogar como centroavante, ele é um jogador mais de beirada. Apesar de ter jogado como centroavante em alguns momentos que ele entrou. O Osman, que também é um cara que pode jogar como centroavante, mas preferencialmente joga de segundo atacante, também não é um cara que está com condições físicas para jogar 90 minutos, então você pode carimbar aí que o Roger vai jogar como titular, com a camisa 9 da Ponte, nessas quartas de final. Se isso é positivo ou negativo, aí só dentro de campo que a gente vai saber.
Mas uma coisa é fato, né? O time joga bem mais leve sem o Roger dentro de campo e vamos esperar, porque gol ele sabe fazer, né, cara? Gol ele faz, ele perde uns 4, fica impedido umas 10 vezes, mas uma bola ou outra ele mete pra dentro, tomara que ele esteja inspirado contra o Santos. E aí, Rogério, provavelmente ele vai voltar, né? Vai ser o titular, o Roger, querendo ou não, é o titular dessa equipe, mas tem que ver como é que o time vai reagir também, né? A gente tem que começar analisando o Roger da seguinte forma: ele foi irresponsável no derby. Quando acabou o jogo, ele fez aquela pichotada toda, tomou 2 jogos de suspensão e largou o time na mão. A gente está aqui falando que a Ponte se classificou, tudo bem, agora você imagina se a Ponte tivesse sido rebaixada com o seu principal artilheiro fora dos 2 últimos jogos por expulsão irresponsável. Né? Então a gente tem que começar... Rogério, desculpa, só eu queria primeiro de tudo te parabenizar por esse comentário e falar assim, primeiro, se a Ponte tivesse sido rebaixada hoje, seria merecidamente, e o Roger tá fora de campo hoje é merecido, porque ele fez um papelão, porque se ele não tivesse reclamado do chapéu, ninguém tava falando do chapéu que foi com bola parada, né? Se ele não tivesse ido pra briga por causa do chapéu, ninguém falava do chapéu. Eu não entendi aquela reação dele no derby, sinceramente. Eu não acho que foi um descontrole emocional. Eu acho que ele quis fazer uma graça para a torcida, para não ficar tão ruim, e acabou piorando tudo. Mas, enfim, eu também acredito que ele volte. Ele é o artilheiro, né, do time, apesar de ter feito muito gol de pênalti, mas ele continua, ele é o artilheiro. O Safira não demonstrou que ele tenha condição para ser titular, substituindo o Roger, pelo menos, né? Mas vamos ver, de repente, essa pressão que ele levou também, junto com o Brigatti, nesses 4 meses, tenha feito bem para ele. Quem sabe ele volta um pouco diferente, reclamando menos, mais atento durante o jogo. Tem hora que parece que ele fica desligado, aí fica 10 impedimentos por jogo, muito por falta de atenção, né? De repente ele volta um pouco mais evoluído no seu futebol e acaba ajudando o time da Ponte Preta, né? Essa é a minha esperança. Eu acredito que o Roger, ele é titular desse time, tanto para essa reta final de Paulista, quanto para a Série B. Cabe ao João Brigatti descobrir uma fórmula de jogo que contemple o Roger mais parado, mais fixo, lá na frente, enquanto o time no meio de campo e alguém de velocidade vai abastecer ele, porque se ele ficar do jeito que ele vinha vindo, vai ser difícil. É verdade. Ô, gente, para finalizar, eu gostaria de falar uma coisa e pedir a opinião de vocês também. Claro que a Ponte aí disputou para não cair o campeonato inteiro, perdeu o derby de virado, doído para o torcedor da Ponte, ficou até a última rodada, aí, os últimos minutos, tentando escapar do rebaixamento, mas é bom relembrar o torcedor pontepretano. Como é gostoso ser pontepretano, cara. Agradeçam por serem pontepretanos, por um dia, sei lá, o pai, a mãe, o irmão, o tio, o avô ou a vida terem apresentado a Ponte Preta a vocês, porque é muito legal a Ponte Preta. A Ponte Preta é isso aí, gente. Ponte Preta é emoção, como diz o hino, é raça, como diz o hino, é no último minuto, é aquela bola na trave, é aquele terror, aquele medo, aquela angústia, aquela felicidade. É o time que faz a rapaziada, a galera, a mulherada, todo mundo, os pontepretanos mesmo, viajarem aí quilômetros, horas, dias para ver um jogo que às vezes não vale absolutamente nada. É aquele time que faz o torcedor fazer tantas loucuras, né? Fazer tantas coisas que a gente não consegue nem citar aqui as loucuras que um torcedor pontepretano já fez e faz e ainda vai continuar fazendo durante toda a história, porque eu acho que esse clube é eterno. A Ponte Preta é uma associação eterna, nunca vai acabar, e muito por conta do torcedor.
Então, é difícil, mas eu acho que a gente tem que acreditar mais no time. É complicado, a Ponte tem problemas, a Ponte tem questões políticas, mas eu gostei muito de uma coisa que o Brigatti falou: a gente precisa de uma Ponte Preta só, a gente não precisa de 10 Ponte Pretas, a gente não precisa de 15 Ponte Pretas. Ponte Preta é uma só, não são várias. Não é porque você é de corrente política A, corrente política B, não é porque você é fã do Carnielli, odeia o Carnielli, ama o Eberlin, odeia o Eberlin, enfim, não é isso. Todo mundo é ponte pretano, e a Ponte Preta, ela precisa e muito do seu torcedor. Ela só tem 120 anos, ela só está viva até hoje muito por conta do seu torcedor. Digo até 100% por conta do seu torcedor. Foi ele que afundou, obviamente, mas foi ele que construiu o estádio. Muitas vezes foi esse torcedor que jogou com a camisa da Ponte para tentar alguma coisa, e ainda hoje é bom ressaltar isso, gente. Talvez seja um dos únicos clubes no país e no mundo, mas no país quase que certeza, que a gente vê um cara que joga na Ponte, que dirige a Ponte e que tem amor à camisa, que é ponte pretano mesmo, que ama o clube, que fala besteira, que não fala, mas é difícil a gente ver isso em outros clubes, é muito difícil, é raro. E na Ponte a gente vê e às vezes a gente acaba não valorizando. Então, nessa época de pandemia, nessa época de um momento tão difícil, que a gente está perdendo tantos brasileiros, né, tantas mortes por conta dessa doença, triste de ver isso no país, mas a gente percebe o quanto faz falta aquele jogo de terça-feira, 9h30 da noite no estádio, aquele jogo de sexta de madrugada no estádio. E a Ponte Preta é isso aí, cara. Ponte Preta é sofrimento, Ponte Preta é último minuto, é raça, é jogador que às vezes não é bom, mas eu me apego muito em todos os entrevistados aqui. A Ponte Preta, às vezes o cara pode ser bom e chega aqui e não joga nada. E às vezes o cara pode ser ruim, chega aqui e joga. Porque é tudo uma questão de identificação. Você que está escutando esse podcast, o Proco, eu tenho certeza que vai concordar, o Rogério e todos os outros membros aqui, vão saber que a gente tem um privilégio de conseguir entrevistar ex-jogadores da Ponte Preta, né? É um privilégio para nós como torcedores. Entrevistar Dicá, entrevistar Piá, Adrianinho, enfim, Negri, todos os jogadores. E sem nenhuma exceção, todos os jogadores, personagens que nós entrevistamos até aqui, jogaram em outros clubes até maiores do que a Ponte Preta. Mas em nenhum desses clubes eles se identificaram tanto como na Ponte Preta. Então a Ponte Preta é algo diferente, é algo especial, é algo que a gente tem que valorizar, é algo que a gente tem que apoiar. É difícil, às vezes dói, perde e tal, mas a gente tem que exigir o respeito que a Ponte Preta merece. São 120 anos de história, nunca ganhou um título de expressão, mas o Dicá, que falou aqui no MacaCast, disse que quem viveu 69 sabe que aquilo foi muito importante, mas mesmo assim, se você não concorda, não é um título de expressão, mas eu tenho certeza que no coração de cada ponte pretano, de cada ponte pretana, a Ponte Preta já é campeã faz muito tempo, não é no gramado, não é no papel, mas no coração de cada um ela é campeã faz muito tempo, porque quem é que sai de ônibus e vai para Florianópolis do nada, vai para Varginha num sábado à noite, vai para Argentina de ônibus, vai para o Rio de Janeiro de busão, vai para Mirassol num domingo à tarde, viaja, gasta dinheiro, vai para outro país como o Proco aí já foi, Argentina, Paraguai, o Rogério também que já morou muito tempo longe de Campinas e mesmo assim é Ponte Preta. No Proco, que nem é campineiro e mesmo assim tem esse amor pela Ponte Preta. Então a Ponte Preta é isso aí, gente. Ponte Preta é sofrimento, é garra, é paixão e a gente nunca vai desistir dela, não, independente de título, de vitória e tudo mais, porque a base da Ponte Preta
sempre foi e sempre será a humildade, a democracia, a igualdade, o respeito com o próximo. Isso é a Ponte Preta. Não tem distinção de classe, de cor, de crença, de estilo, de nada. Quem é pontepretano nasce pontepretano e é pontepretano, e pouco importa o que você é na sua vida pessoal. No fundo tá todo mundo junto e misturado. E como diria, eu postei até no Twitter, mas aquela frase não é minha, né? É de um amigo meu que eu perdi há alguns anos, ele que teve uma doença bem rara, o Caio. Eu conversava bastante com ele no Facebook na época, e um dia ele falou: cara, a Ponte Preta tem a incrível capacidade de transformar o possível em impossível e o impossível em possível. É como uma namorada que a gente briga, às vezes fica sem se falar, mas a gente sente falta. E é assim, cara. Ponte Preta vai ser assim, sempre vai ser assim. Quem sabe um dia conquiste um título, se não conquistar também, vamos continuar na torcida por todos os personagens que já passaram por aqui. Donana, Conceição, Conde e tantos outros que já partiram dessa, mas que lá de cima eu tenho certeza que torcem e muito pela Macaca. Proco, prazer ter você mais uma vez no MacaCast. João, prazer é todo meu, cara, principalmente depois de ouvir tudo isso que você falou. Eu acho que tudo que a gente faz e vive é por essa camiseta, né? Você até me emocionou com essas palavras, porque, cara, realmente é algumas coisas que saem do nosso controle, né? Sabe Deus como eu caí aqui nessa cilada de ser pontepretano e em tudo que isso me faz viver, mas tem algumas coisas que ficam, independente, se tivesse caído hoje para a Série A2 ou classificado como a gente classificou, o que fica é algumas amizades que eu fiz, tudo que eu vivi, de histórias, de viagens, por conta da Ponte Preta e por conta de um clube de futebol que às vezes a gente acha que é ganhar ou perder, e a Ponte é muito maior do que isso, né? Eu estudei em São Paulo, quando eu fui fazer faculdade, e eu consegui perceber de qual é a relação dos torcedores, da maioria dos torcedores que eu conheço, dos times grandes da capital com seus clubes, e, cara, é uma pena que eles torçam para os seus clubes de futebol pensando que eles são clubes de futebol, porque a Ponte é muito mais do que, mas é muito mais do que isso, da amizade, do que a gente vive, de cimento, de sentimento que nunca ninguém vai ter, cara, e que talvez se a gente tivesse alguma história diferente para contar, que tivesse uma estrelinha ou um caneco, não seria tão valiosa o quanto a gente tem. Então eu agradeço demais a Ponte por tudo isso, e me emociona muito ouvir você falar, fica até meio sem palavras, cara, porque a gente acaba deixando algumas coisas para trás, família, às vezes amigos e tal, para viver a Ponte, né? E é uma coisa que a gente valoriza muito, e eu quero sempre que o torcedor pontepretano entenda o valor que isso tem, o valor que esse clube tem para todos os torcedores, para a instituição, para a sociedade, para a cidade, e que a gente consiga valorizar isso e tornar isso cada vez maior. Hoje a gente está feliz de ter que falar sobre isso. Amanhã pode ser que a gente esteja emocionado de uma maneira triste, mas o importante é que a Ponte saiu grande. Espero muito, mas muito de coração. Esse momento foi muito difícil, um momento de pandemia, que a gente está todo mundo em casa, ou pelo menos deveria estar em casa, se separando de pessoas que a gente ama, sem estar presente num jogo da Ponte, que é uma coisa que a gente gosta e tal, de assistir na arquibancada, que a gente consiga valorizar e que consiga sair grande disso, né? Eu acho que a Ponte tem que pensar em sair grande desse pós-quase rebaixamento, e pensar em sair se valorizando pela camisa que hoje entortou o varal e não deixou a gente cair, para a gente sair mais forte, não só a Ponte Preta, como a sociedade em geral, dessa maneira, desse jeito difícil que a gente está vivendo. E é isso, cara, muito feliz. Hoje eu tô muito feliz, muito aliviado, e da escolha que eu fiz de seguir a Ponte até o final da minha vida, eu vou continuar
tentando fazer com que esse clube galgue cada vez mais degraus para cima e que consiga atingir o que a gente quer sempre, né, que é o título. Mas se isso não vier, eu estou muito feliz, porque de tudo que eu conquistei de amizade, de sentimento, acho que outros caras que pensam em futebol de uma maneira diferente do que a gente da Ponte, né? A gente pensa muito mais em sentimental, de questão de família e tal, e eu estou muito feliz do que a gente conquistou aqui como família, como clube, e é por isso que essa camisa é tão valorizada por mim e por tantos outros. É isso. Um abraço, João, e muito obrigado por fazer parte disso, cara. Valeu, um abraço. É nóis. E claro, né, o MacaCast é uma continuação dessa família chamada Ponte Preta, né? A gente tá aqui por prazer e por amor a esse clube. Rogério, você que é um exímio pontepretano de longa data, enfim, acompanhou grandes craques aí da Ponte Preta. Também o meu muito obrigado por mais uma participação aí no MacaCast, Rogério. Ô, João, eu que agradeço, cara. O seu depoimento foi sensacional. Você conseguiu colocar em palavras um sentimento, né? Que torcer para a Ponte é um sentimento, é aquela paixão, e paixão não se explica. Então, quando a gente pensa nas amizades, nos familiares, em algum determinado momento a Ponte Preta vai entrar, né? Quando o meu pai me passou uma fotografia pelo WhatsApp da carteirinha dele, que o Fred, que é, né, o Museu da Macaca, está pedindo para encaminhar algumas coisas antigas, né? Meu pai tirou uma foto de uma carteirinha dele. Ele tava com uma cara de moleque, eu falei, não é possível. Aí de quando que é essa carteirinha? Ele colocou lá, 1956. Caraca. Cara, agora eu fico imaginando uma torcida grande de São Paulo que se julga fiel. Que fiel, mano? Fiel é ser pontepretano, porra. Que é a maior moleza que torcer para time grande de capital, com tudo a favor, e a gente com tudo contra. É muito mais gostoso, cara. Quando a gente senta naquela arquibancada pelando de sol ou morrendo de frio, cara, que tesão que dá. É muito gostoso a Ponte Preta. Então, eu só espero que os nossos atuais diretores e futuros pensem com carinho na Ponte Preta, que evoluam, porque o futebol está evoluindo, a administração está evoluindo e a gente não pode ficar para trás. Tá certo? João, obrigado mais uma vez pelo convite, participar. Proco, obrigado também pela participação aí, é muito bom a gente conversar em grupo, e quem sabe a gente não faz mais um programa comemorando, dessa vez, a classificação da Ponte para a semifinal, né? Vamos torcer positivamente. Esperamos. Tô devendo, hein? Queria mandar um abraço para os macacos de Paulínia, Boa. Brian, o Neto e o Pietro, que sempre estão aqui na escuta do MacaCast. Queria mandar um abraço para eles, que não pode ficar de fora, é isso. Valeu. Isso. Um abraço a todos os pontepretanos aí que nos escutam. Esse foi o MacaCast episódio 15. Nós voltamos após aí o jogo contra o Santos. E olha só, essa semana provavelmente teremos 2 episódios. 3, porque esse já vai entrar nessa semana. Então teremos 3 episódios e um desses episódios com um jogador muito especial. A gente vai começar com a onda de entrevistar os renegados da Macaca que passaram por aqui. Mas não vou dar spoiler, porque tem gente roubando nossas ideias. Então não vou dar spoiler não. Não vou falar quem eu vou entrevistar não, quem a gente vai entrevistar. Vocês vão ficar sabendo no dia, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Um abraço a todos. Muito obrigado para você que escutou até aqui e até a próxima. Não tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado